Bom, boa noite a todos. Hoje a gente tem a última palestra do ano com a doutora Bárbara. Ela aceitou nosso convite para falar um pouco sobre o papel simbólico e espiritual dos animais domésticos. Vamos aprender mais um pouco, né, com a nossa professora. Bárbara, fica à vontade para se apresentar e para compartilhar as informações com a gente. Muito obrigada pela sua presença, viu? Imagina, muito, eu que agradeço o convite, viu? Para mim é uma novidade falar online sobre esse tema. Pessoal, eu sou médica veterinária já há muito tempo, 45 anos para ser mais exata. Formei em 80, mestrado, doutorado, um monte de especialização. Basicamente, terapias chamadas alternativas, paliativas, tem um monte de nome. Mas enfim, eu comecei com homeopatia, acupuntura, floral e fui embora, né? Plantas medicinais, tudo nessa área aí. E eu gosto muito também da parte de mitologia, né? Os aspectos espirituais da vida também. E esta palestra, a primeira versão dela, melhor dizendo, surgiu quando o pessoal da agricultura biodinâmica pediu para eu falar de quatro animais: cão, gato, cavalo e vaca, né? Que são os animais que formam tipo uma ecologia peridomiciliar. E foi muito interessante. Foi em São João da Boa Vista, aí em São Paulo. E depois eu modifiquei um pouco essa apresentação, ampliei ela e passei a apresentar ela pelo menos uma vez por ano, em diversos lugares na cidade, para os públicos mais diversos, não para médicos veterinários. O público em geral, para procurar conscientizar o que são os nossos chamados animais de estimação e sempre teve uma recepção muito boa, porque o que eu apresento para um público amplo é uma grande novidade. Não creio que vá ser novidade para vocês. Mas enfim, vamos lá. A gente começa pelo mito da criação, quando Gaia, na mitologia grega, ela resolve começar a dançar no meio do caos e ela vai rodopiando e vai dançando e começa a ficar quente e ela começa a suar, vamos falar assim, né? É como está escrito na mitologia, e isso começa a se acumular, formando os mares. E a movimentação do seu corpo vai criando as montanhas, os vales, as planícies, né? E à medida que ela vai rodopiando, os braços dela vão se transformando e ela vai criando um vento-céu, que ela vai chamar de Ouranos, onde ela se agasalha como protetor e companheiro. Então, dessa união entre a terra e o céu, são geradas florestas, criaturas, os deuses e, finalmente, os humanos mortais. Então, a terra é um ser autocriativo que adquiriu vida em sua dança rodopiante pelo espaço, acabou desenvolvendo muito mais para frente, né? Bactérias, a sua própria atmosfera, e a parceria sexual acabou produzindo as formas de vida mais adiantadas, as árvores, os animais e nós próprios, né? Bom, há humanos e humanos. Essa fotografia, gente, é Rio de Janeiro, plena Avenida Brasil, 40 graus, rachando, e esse cavalo deve estar carregando pelo menos duas vezes o peso dele. Triste, né? Muito triste. E também o que as pessoas entendem por animal de estimação a gente pode ver, tá fazendo frio, colocar uma roupinha, tudo bem, né? O animal também merece, ele faz parte da família. Mas fazer essa pintura
eu acho que o animal se sente mal e é um exagero. Mas, enfim, né? E historicamente essa convivência entre seres humanos e animais tanto gerou alianças sólidas, né, chamadas de atividades esportivas, animais membros da família, e também conflitos intra e interespécies. Primeiro, conflito é a política de controle populacional, e o segundo são os episódios de agressão por mordedura, são os mais comuns. Outro exagero, né? E é, essa barra em cima, ela tá cobrindo a gravura. Eu não sei se está cobrindo para vocês. Bom, Tá enfim, aparecendo bem. é, Tem só uma barrinha ali, mas tá aparecendo bem o é, slide, pode ficar tranquilo. tá. Então tá bom. O que que acontece é que as primeiras pessoas a falarem sobre essa, essa relação ser humano-animal e os animais como membros da família, ou o termo família multiespécie, foi desenvolvido pela Ceres Faraco e pelo orientador dela, o Seminotti, num doutorado que ela fez. Ela é médica veterinária, talvez muitos de vocês conheçam a professora Ceres, né? E ela fez também psicologia e desenvolveu o doutorado dela nessa área. E ela também comenta de um autor francês que ele dá a dica, né? Que o homem não é o único animal que pensa, e sim é o único que pensa que não é um animal, né? E essa gravura do Salvador Dalí, ela é muito interessante, né? Ele tenta encontrar o cachorro escondido na sombra, embaixo do mar, né? Isso é um sonho que ele teve e pintou. E quando as pessoas querem desqualificar as pessoas, por exemplo, num tumulto ou num quebra-quebra, o primeiro passo é, é começar a chamar as pessoas de animais, porque assim elas perdem o direito de serem tratadas como seres humanos. Vejam só que incongruência, né? Porque ao mesmo tempo que o animal é de estimação, né? As pessoas que não se comportam de forma adequada, elas passam a ser chamadas de animais. Então, nós somos muito incongruentes naquilo que a gente fala. E eu gosto de apresentar esse gráfico, que ele é dos anos 70 e 80. Naquela época, o envolvimento emocional com um gato, por exemplo, era muito pouco. Tinha gente que tinha gato para demonstrar posição social, um gato de raça, né? 20% tinham algum envolvimento emocional, mas a imensa maioria, 60%, não tinha envolvimento nenhum com gato. Gato praticamente não existia para ninguém. Hoje mudou muito. E em relação a donos de cães, se é verdade, não mudou muita coisa, não. Porque companheirismo, percepção entusiástica, pode ser que tenha aumentado um pouco, mas tem quem se preocupe com os danos. O animal, para muitas pessoas, ainda é um fator de insatisfação ou inconveniência, principalmente na relação com vizinhos, em condomínios, vizinhos na rua, né? Então, a parte dos cães ainda está penalizada, a dos gatos melhorou um pouquinho. E a gente sabe que para tendo um animal de estimação, a saúde das pessoas melhora, reduz a pressão sanguínea, a pessoa passa a ter um exercício diário quando sai para passear, né? E reclamam menos de problemas de saúde. Está registrado e é de conhecimento meio que já público, principalmente para os médicos. Mas uma coisa que ainda é pouco percebida é que quem tem gato, principalmente gato, pode reduzir sintomas de depressão, solidão, ansiedade. Então, nos Estados Unidos isso já tem sido bem mais observado do que no Brasil.
As crianças também se beneficiam muito, né? Elas aumentam a autoestima, melhora a integração na sala de aula e o contato social e aumenta a vontade de aprender. Então, tem que conduzir isso da maneira correta, né? Muitas vezes as mães reclamam, não, mas o cachorro é do filho, mas quem cuida sou eu. Ué, assumir o seu papel de mãe, né? Também, né? E a terceira idade se beneficia muito, e em qualquer idade, quando há situações de lesão neurológica ou deficiências físicas. A ecoterapia, desde que haja um limite, que não seja uma exploração para o animal, porque o cavalo ele tem uma sensibilidade assim, algo de outro mundo. E a ocitocina, ela é a responsável pela sensação de bem-estar que a gente tem quando a gente brinca com os animais. Então, por exemplo, mede a ocitocina na urina de uma pessoa, várias pessoas que foram, claro, pesquisadas, e deixa brincar com o seu animal 30 minutos depois, recolhe de novo e a ocitocina sobe imensamente. E até mesmo se deixa a pessoa 20 minutos sem ter contato visual com o seu cão e depois libera o contato visual, em cerca de 2 minutos e meio, a ocitocina já subiu 20%. Então, é uma coisa realmente a se pensar. Como todos nós já sabemos, né? Ele pergunta, não é se tem razão ou consegue falar, mas se pode sofrer, né? Isso é uma foto real, isso não é IA. Isso quando teve a queda das Torres Gêmeas, é uma foto de reportagem, né? O animal sendo acudido também. E esse pintor, ele repete o Dostoiévski. E ele fala que nós insistimos que o conhecimento e a beleza são as verdadeiras bases da evolução. E, de fato, a gente tem que buscar a beleza nessa relação com os nossos animais, na beleza entre as pessoas também, claro, tudo isso. Né? Mas é uma condição, ela é essencial. Ela tem que estar à frente de qualquer outra coisa. E aí a gente começa a discutir, né? Porque primeiro se achava que animal não usa ferramenta, animal não fala, animal não tem interações, não, nada, né? Não tem noção de tempo. E aos poucos, essas ideias pré-concebidas foram caindo, ruindo, né? Então, os animais, sim, eles produzem ferramentas. Essa gorila, por exemplo, os gorilas, eles morrem de medo de água, de afogar, eles não sabem nadar, são muito pesados e um tantinho desajeitados também, né? Então, quando eles têm que atravessar uma água, essa fêmea, por exemplo, chamada Lia, ela pega uma vara e vai tentando, sentindo se dá pé ou não. Olha o nível de inteligência, né? Eu posso pisar daqui para frente ou não? E aqui uma fêmea bonobo, ela está dando o peito e o filhote, ao mesmo tempo, já está aprendendo como é que faz para se quebrar nozes. Quer dizer, ela usa uma bigorna e um martelo. Ela escolhe pedras que sejam chatas, né? E vai esmagando as nozes. É uma capacidade maravilhosa. Agora, vocês veem que isso é um artigo publicado e antigo. Mas vejam se esse orangotango, né? Muitas pessoas fazem isso. Agora vamos ver se esse vídeo vai funcionar, né? Tomara que funcione. O que que ocorre? Tem um viveiro com corvos, né? E tem uma estrutura que está cheia de sementes gostosas, né? Que os corvos apreciam e eles tentam alcançar através do tubo essas sementes, né? E tá tentando, mas o arame sozinho não vai tirar a cestinha com as sementes. Eu vou pegar, vou torcer, vou criar um anzol
e vou puxar a cesta para fora e vou empanturrar de semente. Pronto. Os corvos são de uma inteligência descomunal. Difícil. Aí, é, o Roger Foote, na década de 80, mais ou menos, ele e a esposa receberam uma filhota, uma fêmea de chimpanzé, para que o casal criasse essa chimpanzé para ver se criando como uma criança, ela aprenderia a falar. Só que o aparelho fonador do chimpanzé, ele não está apropriado. E aí eles tiveram uma tremenda sacada e ensinaram a linguagem de surdo-mudo da linguagem americana. E aí a, o Achu, que é o nome dela, ela começou a falar. E ela começou a criar outras palavras. Então, por exemplo, quando filhotinha, ela um dia saiu puxando a mãe pela saia, levou na geladeira e falou que ela já conhecia a palavra maçã. Aí ela falou, não, que ela queria uma maçã de cor laranja, porque tinha laranja na geladeira, né? Aí recebeu a laranja. Então ela criou um termo novo, uma maçã laranja. Depois, já adulta, ela teve um filhote que morreu no parto e ela sofreu horrores. E posteriormente, num zoológico, uma outra chimpanzé no parto faleceu e o filhote estava precisando de mãe. E ela adotou o Lulis, que está no colo dela. Passado muitos anos, esse projeto já se expandiu, o Dr. Roger já tinha terminado o doutorado e eles criaram um asilo para receber os chimpanzés adultos que são descartados dos laboratórios. Um chimpanzé adulto não é um animal fácil de lidar, ele é muito grande, muito pesado, tem uma força descomunal, ele levanta 250 quilos com uma mão, então se torna perigoso para os cientistas. Beleza, então eles criaram esse chimpanzário, é uma expressão minha, viu, gente? E o Achu, ela começou a ensinar os outros chimpanzés a falarem a linguagem de surdos-mudos. E eles organizavam a limpeza e tal, e sentavam e decidiam o que, que eles querem comer. Ah, não, ontem nós tivemos banana e hoje nós já tivemos abacaxi, então amanhã nós vamos querer maçã. Então eles têm o ontem, o hoje e o amanhã, pelo menos, né? E eles viam o que que acontecia na rua e um dia eles falaram: não, nós queremos café. Mas como assim café? Ah, não, porque na rua passou uma pessoa tomando café. E ela conhecia o que que é café. E aí, uma assistente do Roger, um belo dia, ela se ausentou durante uma semana, não compareceu, porque teve um aborto espontâneo. E quando ela retornou, a Uachu chegou para ela e perguntou: por que que você não veio? Aí ela respondeu para ela em inglês, né? I lost my baby. E a Uachu abraçou ela, muito triste, e falou: Me too. Eis que, né? Isso já passado 10 ou 15 anos que ela tinha perdido o seu filhote e criado outro. Outro conceito que os animais têm é o da morte. Pelo menos os animais domésticos, mas não só eles. Então, quando eles veem o cadáver de um outro cavalo, eles assumem exatamente essa postura, como está nessa gravura, que é de um conto. Mas eles colocam o corpo para trás e simulam um movimento de refúgio, apesar de não saírem correndo. Mas eles se espantam. E isso, gente, é foto real, minha. Eu trabalhava na cavalaria e esse potro morreu de pneumonia já com 8 meses de idade. E essa égua, inconformada, ela foi na capineira, trouxe um talo de capim e começou a enfiar dentro da boca do potro. Quando finalmente caiu a ficha, eu não consegui fotografar porque eu destampei a chorar também. Essa égua se ajoelhou, ela se ajoelhava, se levantava, cutucava o potro com a cabeça, cutucava, batia com a pata, se ajoelhava de novo, rinchava, chorava. Gente, não dá. Aí eu falei para o enfermeiro da noite, deixa ela fazer o luto dela, depois amanhã a gente recolhe. Quando eu cheguei no dia seguinte de manhã, o potro estava embrulhado em lona, afastado e a égua na cocheira.
Eu virei, mas escuta, eu não falei, não pedi para você deixar? Doutora, eu não aguentei ver a égua chorando. Isso um homão, um militar, tá? Pois é. Os animais também têm empatia. Essa gorila, ela, no zoológico de Chicago, Benty Chua, eu acho que é o nome dela, ela, um molequinho aí de 4 anos, se debruçou demais. Tinha um fosso gigantesco, mas ele se debruçou e caiu para lá do fosso, caiu dentro do espaço dos gorilas. Essa gorila, ela tinha o filho dela, a maternidade dela estava satisfeita, ela não estava buscando outro filhote para criar. Quando um macho chegou e não se sabia o que que o macho iria fazer com a criança, ela correu na frente, pegou o menino no colo, deu um chega para lá no macho e ficou com o menino no colo, ninando ele. E quando os tratadores chamaram, ela foi e entregou a criança, sã e salva, viva, né? Tudo bem. E assim como ocorre com cães e gatos, quando alguém simula que está chorando, os primatas também, quando eles veem alguém sofrendo, eles também sofrem e consolam aquele que sofre. Essa gorila, ela adotou a neta porque a filha dela recusou a criança no parto. Alguém duvida, olhando para a cara dessa veneranda senhora, né, que ela está amando essa neta? Alguém não vê, não enxerga? Eu enxergo, pelo menos eu, né? Beleza. Bom, e de toda a criação, apenas alguns foram domesticados, gente. Ah, tá. O cão, o, o cavalo, o gado bovino, principalmente os pequenos ruminantes primeiro, o gado bovino depois, as cabras, ovelhas, depois o elefante e o camelo, em algumas civilizações, né, as aves, poucas aves. Há uma galinha, o ganso, o pato, o cisne, mais ou menos, nem tanto assim, né? E, naturalmente, o gato. Não mais que isso, para dizer a verdade. Contudo, atualmente, a gente pode perceber que está havendo algum movimento na natureza. Eu gosto de sair surfando pelo YouTube e ler as notícias de jornais de que dizem respeito aos animais. E há um nítido movimento entre as raposas e aquele ouricinho que tem na Europa, que é um bichinho pequenininho, que parece uma escovinha. É, ambos estão procurando contato humano. Isso é bem evidente. A raposa entra, pede, implora para ser adotada. E nos Estados Unidos, Canadá, na Rússia, já tem muita gente com raposas como animais de estimação. Então é um processo lento, mas está acontecendo. E o ouricinho, ele também entra, pede comida, não é o nosso ouriço cacheiro, não. É um ouricinho pequeno. E os indígenas da Austrália, eles falam que o cão-dingo os tornou humanos. E é um fato. Vejam, é, na Odisseia, que descreve foi escrita no século 8 a.C., né? Que descreve a jornada de um rei chamado Ulisses, quando os troianos conseguiram entrar com o cavalo de Troia, né, para dentro da cidade. Ele perde a luta, que durou 10 anos, e depois ele ainda sai perambulando durante mais 10 anos, tentando reorganizar o exército dele até conseguir entrar de novo e reconquistar o trono, né? Essa é a história de Odisseia, escrita por Homero, supostamente, pelo menos. E ele tinha um cão. É, é o Argos. O Argos era jovem quando começou a guerra, era um cão de grande porte, um cão real, vamos falar assim, né? E quando Ulisses retorna disfarçado de mendigo,
para dentro do palácio para resgatar o seu trono, né? Ele vê o Argos deitado num monte de estrume, decrépito, pulguento, já não conseguia nem se levantar mais, ele já estava à beira da morte. E quando ele vê Ulisses, ele abana a cauda e mexe as orelhas. O Ulisses disfarça o choro e vai seguir o seu destino. E o cão morre feliz. Naquela época, gente, foi o primeiro cão a ser. Vocês veem uma pequena moeda, é a história de Ulisses e o cão dele que está aos pés dele, fazendo festa para ele. É a primeira vez que aparece um cão numa moeda, que moeda era uma coisa muito, muito importante naquela época. Bom, talvez muitos de vocês conheçam a história do cão Bob, lá na Escócia, na capital da Escócia, em Edimburgo, né? Que o dono dele morreu e ele viveu mais 14 anos, todo santo dia dormindo em cima da lápide. Os comerciantes iam, alimentavam ele e tal e coisa, e quando ele morreu, ele foi enterrado na porta, na rua, mas na porta da igreja, né? Enfim. Na mitologia japonesa, o cão que encarna na casa é o espírito da família, em forma de cão. Na concepção xamânica de índios norte-americanos, o cão é o servidor ideal. É uma figura arquetípica que engloba tanto o amor carinhoso do melhor amigo quanto a energia meio selvagem do protetor. E bem, algumas raças o ser humano seleciona para serem viciosas, agressivas e brutais. E isso é uma memória genética alterada, que corresponde aos instintos violentos dos seus mestres e donos. Então, essa charge, ela é muito engraçada, porque conforme você escreve, você pode interpretar diferente a frase, né? Então, de acordo com a nova lei, todos os proprietários perigosos de cães têm que usar focinheira em espaços públicos. É muito legal isso. E isso em Pompeia, gente, um mosaico avisando em latim, cave canem, cuidado com o cão, e já com uma corrente no pescoço. É um mosaico muito bonitinho. E o cão, ele, em torno de 14 mil a 9 mil anos atrás, ele começou a ser incluído nos enterros humanos como o que se chama de psicopompo. Ele é quem auxilia na transição, ajuda a alma a atravessar e ir para onde ela deve ir. E em Ashkelon, que no atual território de Israel, mais ou menos 2.500 anos atrás, tem um cemitério de cães. E ninguém sabe para que serviu esse cemitério. O fato é que eram cães de caça e eles todos morreram de velhice. Não, não era sacrifício, não era nada disso, não. Tinha cachorro que estava tão velho que tinha sinal de artrite e tinha até animal fraturado, que consolidou, né? E, enfim, à medida que o lobo foi sendo domesticado, ele se transformou em auxiliar na caça, meio de eliminação de lixo, bolsa de água quente e guardião e companheiro das brincadeiras das crianças. Tudo isso misturado, né? E aquela velha história, né, de que em troca os humanos providenciavam alimento e segurança aos cães. É mais ou menos, tá? Mas, enfim, é uma simbiose. Ela começou há 100 mil anos atrás, no Holoceno, os lobos indo atrás, recolhendo os restos, né, do lixo, do alimento, e aos poucos eles foram sendo trazidos para dentro de casa, os filhotes, né, naturalmente, e uma seleção, claro, escolhendo os mais manejáveis, vamos falar assim, né? Mas a doutora Temple Grandin, ela fala que a principal diferença entre as emoções humanas e animais é que os animais não têm emoções mistas. Eles não entendem a ambivalência, uma relação amor e ódio. Ou ele ama ou ele odeia. Das duas, uma. As duas juntas não dá, né? Então, essa é uma foto real de uma reportagem em que essa cadela prenhe, ela foi salva
de um incêndio. O bombeiro até pensou muito se ia carregar ela ou se ela ia comer ele, né? E quando ele sentou, finalmente, para respirar um pouco, ela foi lá beijar ele, não é? E esse é um caso meu. Eu estava no mestrado, um dia de domingo, e alguém largou uma caixa de papelão com filhotes recém-nascidos. Gente, eles estavam secos, pareciam mortos, completamente secos. De vez em quando tinha um piado. E os estudantes que estavam por perto me chamaram, né? E eu tinha essa cadela, que era do meu experimento na época, né? Recolhida do CCZ, e eu nem sabia que ela estava prenha, porque ela chegou tão magra, né? E de repente a barriga estufou de um dia para outro e nasceram filhotes. Só que ela tinha infecção uterina, foi morrendo um depois do outro, para dizer a verdade. E ela chorava, saía correndo com o filhote, chorando, chorando, chorando. Quando eu levei ela perto da caixa, ela pulou lá dentro e se fez silêncio. Eu falei, pronto, matou todos, né? Terminou de matar. Aí eu criei coragem, abri a caixa, ela punha o filhote dentro da boca, molhava, molhava, massageou, ela se acomodou e botou eles para mamar. O último filho dela morreu e ela criou 3 ou 4 gatinhos, né? É o verdadeiro texto Paz na Terra aos homens de boa vontade, né? Porque é o que falta para os humanos, né? Porque eles se resolvem. E bom, a preta é a minha preta, né? Morreu já há muito tempo. E tinha a Zig, que foi uma gata muito amada. E essa gatinha eu recolhi, ela estava paralítica. Eu falei, quem sabe a acupuntura consegue resolver e tal. Coloquei ela no chão e a preta instantaneamente adotou ela. Alguém duvida do olhar dela? Eu acho que não, né? E a Zig lá em cima, muito curiosa. E aí a Zig desceu para cheirar o que que era isso. O que que a preta tá falando? Chega não, é meu, é minha, né? E criou a filha. Inclusive, eu tinha 3 gatas na época. A Zig, a mãe dela e a primeira. E um dia eu já estava deitada e eu escutei um barulho muito esquisito. Alguma coisa arranhando, fazendo um barulho muito forte e tal. E eu fui na sala, que o ruído estava vindo de lá. Bom, provavelmente foi a Zig, caçou uma barata, arrancou as 3 patinhas de um lado, de forma que a barata só rodava e fazendo muito barulho, abrindo asa, aquelas baratas voadoras horrorosas, né? Para a criança brincar, as 3 gatas em volta, ensinando como é que se brinca com barata para criança. Gente, eu vi, tá? Acreditem. Bom, com 8 meses, a filha foi-se embora, né? Ela tinha diabetes, ela tinha um monte de coisa. Não sei que síndrome que foi essa, não. Enfim, eu deixei ela à noite. No dia seguinte, ela continuava de luto até eu levar ela para enterrar. Bem, e em 2008, e exatamente a partir de 2008, surgiu um fenômeno no globo todo, em todo o planeta Terra. Começou no Japão, depois no Chile e hoje em dia eu já tive casos assim também. É um cão ser atropelado e os outros e proteger o outro protege o cão atropelado e não deixa ninguém chegar. Então isso foi em Japão, não lembro que cidade. Isso ocorreu no vídeo, isso é gravação de câmera. Vocês vejam, a cachorra atravessa, passa pelas divisórias, passa entre as rodas dos carros para chegar no companheiro que foi atropelado, que ela nem sabe que ele já estava morto. E ela andando de ré faz todo o caminho de volta até o meio-fio. E sobrevive. Né? A ambulância chega para recolher, só que ela se assustou com o pessoal do resgate e não conseguiram resgatar ela. O companheiro, infelizmente, estava morto. Mas 2008 de novo.
Não? Então, os índios norte-americanos, eles dizem que os animais transmitem mensagens ocultas para quem consiga prestar atenção, né? A gente convivendo com eles aprende a superar os limites e eles oferecem algo fundamental, que é a alegria e o pasmo pela criação. Então, o filhotinho do lama aí tá perguntando, pai, ele me seguiu até em casa, eu posso iluminar ele? Bom, então, pá, é, os animais nos ensinam a ter compaixão. Então, o caçador acertou uma flecha e o animal corre pro monge tibetano ajudar ele. A sublimação dos instintos, que é a história do boi, que o Lao Tse contava, depois a gente pode chegar nisso se der tempo. São Francisco com a história do lobo de Gúbio, né? Ele tendo uma conversa muito séria com ele, vem cá, amiguinho. Todo mundo morre de medo de você, mas se você prometer se comportar e tal, né? Então eles vão te alimentar. Bom, parece que deu certo. Aqui é uma lenda do- da Europa Oriental, né? O sonho de um camponês, né? Que o São Gregório pastoreasse os cavalos, que o São Nicolau cuidasse do gado e que o próprio profeta Elias colhesse o trigo para ele viver folgado. Bom, imagina se ele conseguiu, né? Também tem muitos relatos com leões e com ursos. Tem muito. Então, São Jerônimo que tira o espinho da pata de um leão é uma história recorrente. Um, Vários santos na Rússia, por exemplo, eles tinham um urso de estimação, repartia o último pão com o animal. Agora, esse santo, gente, vale a pena a gente ler. Esse santo São João, ele fala: não respire ódio, vingança ou morte até para os animais, para que a tua própria alma não seja entregue à morte espiritual pelo inimigo que respira em ti o ódio até contra as criaturas sem fala, e para que tu não te acostumes a respirar ódio e vingança contra as pessoas. Lembra que os animais também são chamados à vida pela bondade divina, para que eles também provem, quanto puderem, durante sua curta vida, da alegria da existência. Eu coloco isso porque cada pessoa ela requer uma abordagem diferente. A uma pessoa você fala pela razão, para outra você vai falar pela religião, e eu tenho alguns casos para contar se der o tempo. Mas aí, por exemplo, vocês verem como é recorrente isso, né? O urso até ajudando a carregar o material de construção. E um dia eles vão embora, né? É, tá aí, tá doente, tá morrendo, tem que fazer eutanásia, né? Infelizmente, há pessoas, há profissionais que veem na eutanásia um santo remédio para tudo, cura tudo, né? Infelizmente isso existe, né? Mas eu percebo algumas situações nessa história. Tem aquelas pessoas que não estão nem aí para nada. Ah, é só um cachorro, um gato, tá? Morreu, morreu. Há aqueles que afirmam amar muito o seu bichinho, mas preferem a eutanásia porque não aguentam ver o sofrimento. Então é uma situação egoísta. É eu que não estou aguentando ver o sofrimento. Hã? E há um número reduzido de pessoas que entendem ou vêm a entender durante o processo que aquele animal com um processo terminal está lhe dando de presente uma oportunidade única de cuidar, de sentir. Que às vezes a pessoa não cuida nem de uma pulga, né? E não sabe o que que é cuidar de alguém doente. E cabe a nós orientar a pessoa nesse processo. E tem aquelas pessoas já mais espiritualizadas que respeitam a vida e desejam que o seu companheiro de jornada tenha uma morte com dignidade. Não é simplesmente pegar e aplicar uma injeção e pronto, acabou. Então, as pessoas perguntam, tá, mas como é que eu vou saber que chegou a hora? Converse. Gente, eu tive uma colega, ela criava cabra sane e nasceu um cabritinho, o bichinho mamava mamadeira, mas não conseguia levantar, era muito fraco. Aí ela passou uma semana cuidando dele. Ordenhava a cabra, dava mamadeira pro cabritinho e virava à noite dando.
o leite e tal e coisa. Um dia, ela já muito cansada, ela virou para ele e falou: Cabritinho, se você quiser ir, pode ir. Ela disse que ele levantou a cabeça, olhou para ela, deitou e, puf, desligou. Instantaneamente. Bom, então, conversar, né? E eles entendem muito bem. E aí, por exemplo, essa cachorrinha, ela teve um tumor de mama. Na época não se fazia remoção de cadeia mamária, isso aí aconteceu há, sei lá, uns 20 anos atrás, ou mais. Eu operei, removi o tumor, beleza, ela viveu mais, sei lá, uns 15 anos. E um dia a dona dela ligou para mim, é uma pessoa que eu gosto muito, é tipo uma mãe dois, sabe? E ela falou, Bárbara, vem correndo porque a Xana tá roncando, ela tá respirando e tá roncando. Aí pronto. Cheguei, não dava, não era outra, né? Era tumor de pulmão, metástase, né? Tomou conta do pulmão. E demorou demais, né? Aliás, para dizer a verdade, né? Hoje em dia a gente sabe que isso é muito rápido. Aí eu fiz alguns pontos de acupuntura que ajudam demais, alivia a respiração. Homeopatia floral, eu falei, vamos aliviar. Eu sabia que ela não ia aceitar a eutanásia. Essa cachorra viveu mais de uma semana. Aí a família estava reunida fazendo o culto do lar, ela estava no colo dessa senhora e ela desceu, deu um beijinho em cada pessoa que estava reunida da família, foi na cachorrinha que era filha dela, deu umas lambidas, voltou no colo e deu o último suspiro. Isso é o sonho, é o que eu desejaria para todos os animais. Isso aí é o desenho de uma menina que na época tinha, não sei, talvez 10 anos. A Samantha, eu tinha a clínica logo no início, lá em 85, né? E um sujeito trouxe para mim uma cachorrinha mestiça de perdigueiro com uma sarna. Tratei, cuidei, beleza, né? E a gente procurou o proprietário e nada dele. Não, não quero mais, não vou pagar. Enfim, eu fiquei com a cachorrinha, né? E aí, estava procurando alguém que adotasse. E uma senhora amiga da minha mãe, o cão tinha morrido já e ela estava bem enlutada com ele. Aí eu liguei para ela e tal, "Ô, dona Vera, vamos, a senhora não quer adotar a cachorrinha, ela foi abandonada e tal. Tá, ela veio, mas ela desceu com ela no colo, muito insatisfeita. Aí tá, liguei uma semana depois, perguntando se ela quer devolver a cachorrinha e tal. Ah, não, a Samanta é um amor. Já tinha nome, já estava querida. Bom, quando a Samanta adoecia, eu tinha que ir na casa, pegar ela no colo, se tivesse que tomar soro, eu pegava a veia, tinha que armar algum suporte para o soro e ela ia ficar no meu colo o tempo que fosse necessário para descer o soro. Era desse jeito que funcionava. Morreu muito velhinha. Enterrou quase todo mundo, ficou com um filho que casado já com e tendo a filha pequena. Esse meu amigo de infância, ele ligou para mim falando, Bárbara, a Samanta está muito ruim. Ela já deitou, mal respira. Aí eu falei, ah, então me deixa ela sozinha comigo. Deixa eu conversar com ela. Aí eu cheguei, conversei e tal, e no final eu perguntei para ela, Samanta, você quer descansar? Você quer dormir? Ela me esticou a mãozinha e falou sim, por favor. Aí eu fiz a eutanásia dela. Porque senão, não é uma eutanásia, né? Mas no caso, beleza. Os animais colocam a gente naquilo que se chama economia de abundância de sentimentos relacionados que gravitam em torno da palavra amor. E eles nos ensinam compaixão. É um mendigo sujo, mal cheiroso, encachaçado, não importa. Para o cachorro não importa, né? Ele está preocupado com essa pessoa, que ele ama essa pessoa. Os defeitos dessa pessoa não importam para ele, né?
Então, esse é o cão Dingo. E os gatos são curadores. Meu prazo está esgotando já, né, Roberto? Ah, vamos lá. Os gatos foram domesticados há mais ou menos uns 8.000 anos. E no Egito, há 4.000 anos atrás, já havia leis para proteger. Quem matasse um gato era punido com a morte. E, por exemplo, nós temos campos eletromagnéticos em toda a Terra. Por exemplo, aqui tem o cruzamento de duas linhas de Hartmann e mais um rio subterrâneo, na beira de uma estrada. E isso é um foco, um local que causa muito acidente. E isso não é ocultismo, não é nada não, isso é real. Isso é medido, é muito fácil de medir. São equipamentos eletrônicos muito fáceis de medir. Chama geobiologia. Na Alemanha, por lei, essas linhas, chamadas linhas de Hartmann, elas têm que estar embutidas nas paredes para que dentro do quarto, em qualquer lugar que você coloque os móveis, você não tenha a energia nociva que surge no cruzamento. Então, para nós ela é nociva. Tem animais para os quais ela é boa. Se vocês olharem, o cruzamento de linha de Hartmann ocorre a cada 2 metros, mais ou menos. Se vocês olharem um campo cheio de cupim, vocês vão ver que os cupins estão mais ou menos a cada 2 metros espalhados pelo campo. Porque o cupim precisa dessa energia. E os gatos também. Eles precisam dessa energia 3 vezes mais intensa. Então, eles localizam essas áreas de energia. E é por isso que eles conseguem transmutar, às vezes, alguma dor que a gente tem. Eles também têm a capacidade de prever catástrofes, naturais ou não. Então, tem muito gato que ganhou medalha de bravura, não sei o que lá na Inglaterra, depois da Segunda Guerra Mundial, porque eles, com antecedência de 10 minutos antes do radar, corriam para o porão e avisavam as pessoas que têm que se esconder, porque estavam chegando os aviões alemãos, né, para bombardear. Também, os animais, eles previram o tsunami, praticamente não morreu. Morreu o animal que estava acorrentado ou preso. Animal selvagem não morreu no tsunami. Essa cachorra dálmata era um paciente meu e morrendo com câncer. E esse gato, ele não arredou pé. Enquanto esse cão viveu, ele ficava deitado dele, só descia para comer, beber, ir no banheirinho e voltava. Isso fazendo tudo numa rapidez para ser o mais rápido possível. Aí, transmutando alguma coisa, esse gato nos Estados Unidos, eu não vou mostrar o vídeo não para andar mais rápido, mas ele entrava, quando ele entrava no quarto de alguém, a enfermeira sabia que ela tinha menos de 24 horas para avisar a família, para a família vir se despedir. Que ele anunciava, ó, tá indo. Virou revista, virou artigo, né? De um artigo científico no New England Journal of Medicine. Eu vou pular isso aqui, né? Então, devido à Idade Média na Europa, nem sempre os gatos eram vistos com bons olhos. Mas se vocês olharem Europa Oriental e toda a Ásia, o gato é o principal animal de estimação. Seja nos países árabes, nos povos orientais, como coreanos, chineses, japoneses, o gato é o principal animal de estimação. É o que tem acesso ao lar. Os cães só muito recentemente que entram nas casas. Os cavalos, eles deram sabedoria. Então, por exemplo, houve um povo chamado Cita que habitou na Eurásia, entre a Ásia e a Rússia, por exemplo. E eles faziam túmulos em forma de uma montanha, igualzinho está no desenho aqui, e eles enterravam lá o rei, o governante deles, né? E quanto mais importante a pessoa fosse, mais cavalos tinha. Claro que as esposas também eram eutanasiadas, vamos falar assim, e eram enterradas junto, com alimento, com bebida e tal, né? Para o cidadão aproveitar do outro lado do mundo todas as benesses da vida, né? Mas com isso,
a gente tem esqueletos de cavalos que permitem demonstrar que já há 4.000 a.C., esses animais já conheciam o freio bridão, porque os dentes, o esmalte fica impregnado do ferro. Então, quando você olha no microscópio, você vê os fragmentos de ferro. E o Bjarke Rink é um belga que viveu aqui no Brasil, ele se radicou no Brasil e escreveu vários livros. Um dá para baixar, chama O Centauro. Ele fala que se não fossem os cavalos, se não existisse cavalo, né, se eles tivessem desaparecido como o mamute desapareceu, nós ainda hoje estaríamos no desenvolvimento tecnológico da Idade Média. E se Cristóvão Colombo tivesse chegado no, nos Estados Unidos, ainda assim o oeste americano não teria sido conquistado, porque eles conseguiram fazer isso estando a cavalo e depois trazendo, claro, as locomotivas e tal, né? E o cavalo, no início, era e da impetuosidade do desejo. É um símbolo do psiquismo inconsciente, de instinto controlado, dominado, sublimado e de força e liberdade, principalmente. É considerado a mais nobre conquista humana. E os índios norte-americanos falam exatamente a mesma coisa e reforçam que nenhum abuso de poder será capaz de conduzir à sabedoria. No Tibete, eles falam de um fogo sagrado que é colocado nas costas de um cavalo que é solto pelo mundo em situações de grande calamidade. E a última vez que isso aconteceu, dizem as más línguas, que foi na Segunda Guerra Mundial, né? Quando a gente estava um matando o outro, só de olhar. E o chefe Seattle, ele fala que o que ocorre com a terra recai sobre os filhos da terra. O homem não tramou o tecido da vida. E aí vem os bovinos, gente. Escuta, querida, a hora que você falar que eu tenho que parar, eu paro, tá? Infelizmente. Não, pode A concluir, previsão é mais ou imagina. menos para 1 hora e meia. Pode, Hein? pode concluir, Tá. Bárbara, fica à O, vontade. tá. Os touros, eles já eram desenhados nas cavernas há 40 mil anos. E eles foram domesticados em torno de 8 mil anos atrás. E na cultura da ilha de Creta, eles eram utilizados para fazer acrobacias, eles eram reverenciados. E acabou descambando nessa coisa horrorosa aqui, né? E a parte do boi, eu acho que eu vou ter que pular os passos da doma do boi. Depois, se vocês procurarem, vocês vão achar os passos da doma do boi no Zen budismo, é muito interessante. Na verdade, é a jornada espiritual em direção ao despertar. Vou pular isso. E o Rudolf Steiner, ele falava que a vaca desenvolve uma função digestiva magnífica, imensamente espiritual. E eu lia isso e não entendia, e meu Deus do céu, como é que é isso, né? Que todo o processo é impregnado de uma astralidade radiante e maravilhosa réplica do cosmo inteiro. E aí finalmente a ficha caiu. Dentro do rumen da vaca tem bactérias que pegam e transformam aquele capim que a vaca comeu em, em proteína, em aminoácido. Isso é desdobrado basicamente pelas bactérias. Não é pela digestão propriamente, né? No rumen, essa fermentação, ela é uma coisa estupenda e ela transforma em todos os elementos que o corpo precisa. Assim como nas nebulosas, a poeira estelar de estrelas que explodem é reaproveitado para criar novos mundos e novas galáxias. Aí caiu a ficha. Bom, é, o Lawrence, ele foi prêmio Nobel de Medicina, e ele diz que não existe quem não tenha chegado à sua vocação através da satisfação interior pela beleza da criatura viva.
e que os conhecimentos adquiridos não lhe tenham aprofundado a alegria na natureza e no trabalho. É, tem um conceito de biofilia que é extremamente importante, é uma nova ética. Vejam essa mulher de alguma etnia indígena brasileira. Ela tem o filho dela e ela está dando o peito também para um filhote de cateto. Temos não, nós não chegamos lá, não. Então, a gente pode dizer que no imaginário popular brasileiro, mesmo de uma forma muito superficial, o domicílio da família humana é defendido pelo guardião espiritual, cão. É potencializado pelo gato que absorve as más vibrações. Se enriquece com o sábio poder e a liberdade do cavalo e é abençoado pela sublimação e espiritualização do boi. E é isso, gente. Tá? Teria muito mais para falar, né? A gente pode combinar de repente outras vezes, tá? Aí eu estou à disposição, se ainda tiver tempo para alguma pergunta, né? Muito Acho que eu posso fechar isso pode aqui. Como é fechar. que fecha isso? É só parar de compartilhar, Bárbara. Stop share. Isso, pronto. Muito Maravilha. obrigada. Nossa, Né? que palestra maravilhosa. Quanto conhecimento, quanta curiosidade, quanto conhecimento, cultura, história, né, e visão legal que você passou para gente. Muito obrigada mesmo, viu? Nossa, foi muito enriquecedora. Pessoal que quiser compartilhar, perguntar, por favor, fica à vontade. É muito bonito mesmo Uhum, e eu acho que cada vez mais a gente está seguindo no sentido positivo dessa inter-relação, apesar de ter muita gente que ainda está com uma visão, não sei se eu consigo usar a palavra ultrapassada, mas uma visão inadequada, talvez seja o termo. Cada uhum. vez mais estão surgindo sementes e pessoas que olham para essa relação com os animais de forma respeitosa, né? Então, cada vez mais a gente está vendo, seja dentro das universidades, né? Então, por exemplo, esses experimentos que você comentou com o chimpanzé e tudo mais, é um negócio inimaginável, né? Na verdade, com a consciência que a gente tem adquirido hoje em dia, eu espero que isso nem exista mais, né? Porque é muito triste, é muito horroroso, assim. Mas mesmo com animais que às vezes não têm o mesmo grau de consciência de um chimpanzé, né? A gente, que é o caso, por exemplo, das cobaias, dos ratinhos e tudo mais, infelizmente, ainda existe um abuso muito grande por parte das universidades, dos pesquisadores sobre isso, É, né? ô Roberta, você veja, na época do mestrado, eu trabalhava com pequenos tumores cutâneos para fazer criocirurgia. Uhum, Isso foi na década de 80, defendi em 87. E eu peguei esses animais no CCZ, Centro de Controle de Zoonose. E aí um dia o meu orientador virou para mim e vem cá, quando é que você vai matar os cachorros? Desse jeito. uhum, Eu virei para ele, professor, mas matar para quê? Mas não, você tem que fazer biópsia. Professor, eu vou fazer uma anestesia local, eu vou recortar um pedacinho e vou mandar para histologia. Eu não preciso matar para fazer isso. Aí, o que você vai fazer com essa cachorrada? Pô, professor, eu vou arrumar adotante para cada um. aham. Aí ele fez assim, Olha né? só, Louca. é, E aí os meus colegas começaram a fazer a mesma coisa. E aí, hoje em dia, todo mundo faz isso.
E provavelmente tinha uma maluca como eu em cada escola de veterinário, Eu Brasil afora, acredito. porque isso se tornou um evento geral, É, né? sim, Como assim? Eu vou matar o cachorro para quê? Ele é, está com um tumor de pele que foi recuperado, inclusive. Para que eu vou fazer, sim, né? pois é. E É a isso, banalização da hoje em dia, vida, ninguém né? pensa nisso, É, né? graças a Deus, hoje em de outro, né? Obviamente, nenhum crescimento vem sem dor, essa é a verdade. É, quando essa tendência foi começada a ser colocada, né, pelos comitês de ética e tudo mais, houve muito Uhum. esperneio, né, de todos os lados. Ah, como é que nós vamos dar aula e não sei o que e tal. Mas, de fato, obviamente precisa se ter um meio termo e um bom senso, mas assim, a gente que está dentro da universidade, esteve, né, e tudo mais, a gente sabe que sim, sempre teve muito abuso, né? Eu participei de experimentos com abuso que hoje eu me sinto culpada, horrorizada, não tinha a consciência que eu tenho hoje, né? Hoje A já gente entra na faculdade sem saber, né? é, então, assim, coisas que não faz sentido, né? Não precisava ser daquele Uhum. jeito e, enfim, passou, né? Mas isso só a gente só evoluiu nesse sentido positivo porque teve uma comunidade, né, que foi lá e não pode ser assim, isso precisa mudar, precisa, né, rever e tudo mais. O Lucas está agradecendo pelo conteúdo. A Tamara, eu acho que quer falar alguma coisa. Tamara, pode abrir a câmera, o vídeo aí e falar. Você quer comentar, tá te parabenizando e quer falar alguma coisa para nós aí, por favor, fica à vontade, seja bem-vinda na palestra. Eu te sigo lá, vivo curtindo seus pontos de vista. Eu gosto muito do seu posicionamento. Eu acho que pessoas como você levantam a poeira, né, para que o conservadorismo se exponha e as pessoas parem para pensar um pouco, né? Que não é porque foi sempre feito assim que tem que ser assim e tudo mais, tá? Fica à vontade se você quiser abrir a câmera e o microfone aí. Eu abri o microfone porque meu câmera está com um Tá pouco bem? de problema aqui. Oi, Bárbara, que palestra Oi, rica Tamara, tá aí. boa? Tudo bem? Obrigada. Não, eu estava, por acaso, uma semana atrás, eu estava lendo sobre esse cemitério de cães. Aí eu, né, Ah, minha tá. criança, muito curiosa, eu comecei a ligar uma coisa à outra. Assim, nada que está sendo registrado de forma histórica, mas quando você vai pesquisar o contexto cultural desse, você começa a juntar os dados arqueológicos, né, do Ascalon, você vê que esse cemitério de Cais ele foi encontrado ao lado de uma complexo sagrado datada do período persa, né, na cidade da Fenícia, sob domínio Uhum, do Império Persa, com circulação constante de práticas egípcias e grego-orientais, né? Ou seja, todas essas uhum. culturas que influenciavam diretamente, vamos dizer, essa região em que tinha cultos de cura que utilizavam Tratamento de ferida. exatamente, porque né, tanto Eu estava pensando nisso. não, não é? Porque É, se ué. você olhar as persas, o que era o cão? Era um agente de purificação. E machucar ou matar ele era Sim. considerado Aham. uma grande pecado. Se você vê, né, se você vê a forma do sepultamento dos cães, né, covas individuais, ausência de violência, presença de filhotes, animais idosos, padrão idêntico, vamos dizer, ao dos outros santuários de cura, fica claro que esses animais eram ligados ao culto religioso de cura e de proteção, compatíveis com as práticas dessas culturas, que iriam ser, né, vamos dizer, então, o que se encontra, iriam ser os persas, os egípcios, os gregos, né, eu acho que é Asclépio, né, ah, Uhum. e aí, assim, desse jeito, eu comecei a fazer vamos dizer, entender uma teoria
de uma culta de cura transcultural perfeitamente coerente, vamos dizer, com uma cenário histórico e religioso do região naquele período. É, Cara, realmente. porque Eu, assim, eu, eu primeiro andei pensando tem nessas muito mais respeito, né? possibilidades, né? Mas as pessoas não colocam isso no papel, né? Não, não coloca. Nem aventam a hipótese, eu acho. Eu Né? acho que não, tem que realmente olhar na direção da história e ligar uma coisa à outra, né? Realmente ver Uhum. assim a geografia da época. Mas assim, para mim o que era mais interessante é de forma que eles foram, né, sepultados. Isso. Incrível, né? Mas ó, Porque se perde no meio do caminho, né? Quantos mil anos foram necessários para agora a gente começar a resgatar esse respeito de novo, né? com certeza. É, o final da Idade Média, coitado do Descartes, eu acho que acabou com o conceito de vitalismo. Sim. E algum filósofo possa me dar uma aula sobre os vitalistas alemães, que foram a base filosófica que influenciou Hahnemann, Uhum, da homeopatia. uhum, Né? Minha área, né, minha especialização, seis ou sete filósofos alemães da mesma época que tratam sobre isso. E o Descartes acabou sepultando esse conhecimento, uhum, né? E é uma pena, porque ele aplicou a álgebra à biologia. Na álgebra, você pega aquela fórmula matemática e parte ela aos pedaços. A mais B entre parênteses e outra entre parênteses e outra entre parênteses, resolve cada uma e aí no final fica fácil. E aí começou a fazer isso na biologia, né? Você, para saber como funciona a vida, a primeira coisa que você faz é matar. Aí depois você vai cortar, depois você vai olhar no microscópio. E é uma ciência que ela é em busca da morte e não em busca da vida. Tanto que até hoje, o, acho que foi o Oppenheimer que escreveu O que é vida. E 50 anos depois, um outro cientista lançou um livro perguntando de novo o que é vida. Que ninguém sabe o que é vida. Qual a diferença entre um ser vivente e um cadáver que acabou de morrer? uhum. O corpo ainda está quente, mas já não está mais vivo. Pois é, E aí? Né? pois é. Aí só mesmo procurando pela filosofia, né? É. Ou saindo Fascinante da isso. física clássica, da biologia clássica, né? Também é um Uhum. caminho, né? Muito Sim. bom, muito bom. Mais alguém, pessoal, gostaria de comentar alguma coisa? Muito rica sua palestra. Obrigada, viu, Bárbara? Deus Eu que abençoe. agradeço. É muito Tamara, bom. se quiser participar do grupo, só entrar, tá? A gente se Ué, eu reúne. tô no grupo. Eu tô no grupo. A Tamara, né, que não tá no grupo, se ela Ah, quiser, tá. a Bárbara tá, né? Você tá e não vai sair, né, Bárbara? Agora você tá para valer. Não, não pretendo não. Então tá bom. Muito obrigada. A gente se vê, então, bom, última palestra do ano, né? Então, Feliz Natal para todos, boas festas, Sim. feliz ano novo, e a gente volta então a se reunir em janeiro. E uma boa noite para todo mundo. Bárbara, muito obrigada novamente, viu, por ter aceito o Eu convite, por ter agradeço muito. preparado o material. Foi muito rico. Tá. Boas festas para todo mundo, boas férias, quem for tirar férias, né? Quem tiver crianças pequenas, aproveite, viaje, É isso aí. descanse, né? Tudo de bom para vocês. Obrigada, viu, pessoal? Boa noite, Eu, gente. Muito obrigada, boa viu? noite. Boa noite a Tchau, todos. tchau.